Esse vídeo aqui eu quero trazer para vocês uma notícia que não é boa, tá? Uma notícia que me irritou bastante quando eu vi, mas a gente tem que repassar. Porque foi definido o árbitro do Fla-Flu de quarta-feira, que vai decidir o campeão da Taça Guanabara, né? Basicamente uma final de campeonato, e a gente vai ter que falar sobre isso, porque esse árbitro, cara, essa decisão para mim é extremamente, vou nem dizer polêmica, cara, porque não causa polêmica. Para mim, ela é controversa mesmo, ela é ruim mesmo, essa decisão. A gente vai comentar sobre isso aqui. Também tem jornalista importante falando de jogador do Fluminense, soltando verbos sobre o jogador do Fluminense. E mais duas informações, três, na verdade, informações para trazer ainda nesse vídeo aqui. Então, ó, muita coisa para falar. Muito obrigado pela sua audiência. Já te convido a ficar aqui até o final para ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Beleza? Antes da gente começar o vídeo, só quero pedir para você deixar o like, o joinha. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joinha. Se você puder clicar aí de maneira completamente grátis, você ajuda demais o nosso canal a seguir crescendo com diversos conteúdos aqui para você, tricolor, ficar muito bem informado e entretido, por que não? Beleza? Também convido você a comentar de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência, né? A audiência global que a gente tem aqui. Tem gente até de outros países assistindo a gente. A gente gosta muito de saber cidade, estado, país, bairro, enfim. Comenta aí de onde você nos assiste. Beleza? Vamos lá, galera. Eu quero trazer. Na verdade, eu dei uma rateada ali no começo, né? Que eu falei que eram 4 informações, no caso, talvez 5. Por quê? Porque tem duas informações que a gente pode trazer junto. Trazer junto, porque tem 2 jogadores ex-fluminenses, 2 jogadores que não deixam saudade, indo para o mesmo time. A primeira parte da informação, né, é do jornalista Samuel Venâncio, lá de Minas Gerais, que cobre os times de lá, sobretudo o Cruzeiro, traz informações muito boas lá. Ele dá conta de que o lateral Marlon, lembra dele? Tem que lembrar, jogou no Fluminense até ano passado, deve assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. Ele que foi para o Ankaraguçu, não sei se estou pronunciando certo, mas acho que é isso, lá da Turquia, assim que saiu do Fluminense, deve assinar, deve chegar no Brasil nos próximos dias para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2024. Não tem valores revelados, mas o Fluminense é dono de 30% dos direitos econômicos do jogador, né? Então a gente tem que ficar de olho bem aberto, bem atento com essa situação. O Marlon está chegando lá no Cruzeiro para reforçar, né? Ele, na atual temporada, chegou a jogar lá, tem 15 jogos, 2 assistências, né? Jogou na Superliga Turca e na Copa da Turquia. Até me estranha, para ser bem sincero, ele já está voltando para o Brasil, né? Não tem muito tempo, não tem nenhum ano que ele saiu aqui do Fluminense e ele já está voltando para o Brasil. Aguardar aí para saber, porque o Fluminense é dono de 30% dos direitos econômicos do jogador, né? Então, para além da curiosidade, né, de ser um atleta ex-Fluminense, né, fechando com outro clube grande, um clube que vai jogar a Série A em 2023, a gente também tem parte dos direitos econômicos, a gente fica ainda mais interessado. E o próprio Cruzeiro também está muito próximo de contratar o volante Richard, né? Aliás, o Marlon e o Richard, né, eles são protagonistas, vamos colocar assim, da acabou se salvando do rebaixamento naquele ano trágico, né? Porque o Marlon faz um pênalti que o Júlio César defende e o Richard faz o gol que salva o Fluminense, né? Que salva a gente da queda, mas mesmo assim é um jogador que eu particularmente nunca gostei, sempre achei muito fraco. E, segundo o próprio Samuel Venâncio, ele tem negociações avançadas com o Cruzeiro. O Richard está com 29 anos, né? Ele pertence ao Ceará, chegou até a ter negociações com o clube do exterior, mas a situação acabou não indo para frente, né? Estava até encaminhado com esse clube do exterior, mas acabou não indo para frente e deve chegar ao Cruzeiro por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Né? 1 ano não, até o fim desse ano com opção de compra. Né? Ele jogou aqui 2017, 2018, né? Foi titular grande parte do tempo e, bom, não sei para a galera que está assistindo, né? Vocês podem até comentar aí, mas tanto ele quanto o Marlon, a mim, não deixam nenhuma saudade. Os dois estão chegando no Cruzeiro para jogar a Série A de 2023, beleza? E ó, falando em chegada, né? Eles dois estão chegando no Cruzeiro, mas tem jogador chegando no Fluminense, Marcelo, né? Saiu notícia, o Daniel gravou mais cedo, falando sobre o Aeroflu, falando sobre a apresentação do Marcelo, que a gente já sabe até o momento, né? Dessas duas situações aí que movimentam a torcida do Fluminense e empolgam. Tem a informação aqui da Netflu de que o Marcelo ainda pode estar sem inscrito no Campeonato Carioca, mas o Fluminense tem um prazo bem curto para resolver essa situação, né? Porque o Marcelo, dando rapidinho uma palhinha, né? Até do que o vídeo vai estar no card, né? Mas até do que o Daniel falou no vídeo de mais cedo, o Marcelo vai chegar na quinta-feira de manhã, né? Capaz da. Assim, eu não sei se a torcida vai organizar um Aeroflu, mas eu estarei no aeroporto, eu vou lá receber o Marcelo. E na sexta-feira à noite, o Marcelo vai ser apresentado pelo Fluminense lá no Maracanã. E aí, para regularizar
o Marcelo, a FERJ exige um prazo mínimo de pelo menos o penúltimo dia útil antes das semifinais da competição, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na live que a gente fez hoje cedo, né? A gente estava discutindo ali a questão do John Kennedy, se ele ainda poderia ser inscrito. Eu abri ali o regulamento da FERJ para dar uma olhada e falei isso, né? Então, o Fluminense tem até a próxima sexta-feira agora, que é o dia da apresentação do Marcelo, para inscrever o jogador, tá? Os jogos de ida da semifinal estão marcados para o dia 12 e dia 13. Foi até outra coisa que a gente ficou na live ele tentando descobrir, né? Foi uma dificuldade mesmo para conseguir entender o que estava acontecendo, porque é uma doideira. Vi em alguns lugares estão falando que os primeiros jogos da semifinal do estadual vão ser no meio de semana e não no final de semana, mas lá na FERJ está dizendo domingo, dia 12, e sim, segunda-feira, dia 13, são as datas marcadas, pelo menos por enquanto, para a semifinal do Campeonato Estadual. Então, teria até sexta-feira, dia 10, tá, para inscrever o Marcelo, para ele poder ficar apto a jogar semifinais e finais, né? Para a semifinal, é muito improvável que o Marcelo esteja em condições, né? Marcelo, vale lembrar, né, que um dos motivos que ele saiu do Olympiacos da Grécia eram umas questões físicas, que estavam alegando que ele não estava bem fisicamente. Ele está um tempinho, né, sem jogar e tal, deve estar fazendo aqueles treinos que o jogador faz, mas não está treinando em clube, né? E vai chegar no Brasil, vai ter que ter um tempo ali para se adaptar ao Fluminense, para treinar, para pegar forma, e aí começar a ser aproveitado pelo Fernando Diniz. Então, assim, muito improvável que o Marcelo jogue as semifinais, né? Ah, beleza, tem o dia 18, no jogo da volta. Muito improvável, né? Eu acho bem difícil que o Fernando Diniz coloque. Para a final, já deve estar numa situação melhor, até porque tem um período de distância, né? Um descanso, vamos botar assim, já que tem a data FIFA, né? Até o André foi convocado, tem data FIFA. Então, a final do Carioca vai ser só no dia 2 e 9 de abril. Então, o Fluminense jogando a final, o Marcelo vai estar mais regularizado, claro que sim, e mais apto até fisicamente a entrar. Aí tem que ver a questão de, pô, vale a pena botar um reforço para estrear numa final? E eu não sou muito fã da ideia, apesar do Marcelo ser um cracaço, né? E que, enfim, dispensa comentário, mas eu não sou muito fã da ideia, não, de ter reforço estreando na final. Enfim, isso aí é papo para a gente debater em outro momento, né? Depois que o Marcelo for inscrito, depois que o Fluminense chegar à final, né, se classificar lá, aí a gente debate se vale a pena botar o Marcelo ou não, né? Por enquanto, o que a gente sabe é que o Fluminense tem até sexta-feira, dia 10, para inscrever o jogador para a semifinal do Carioca. E, claro, tem que classificar, né? O Fluminense tem uma chance remota ali de ser eliminado, né? Tem que perder o jogo, o Flamengo quarta-feira, e tem o Botafogo, ele tem que ou o Fluminense toma uma goleada histórica, ou o Botafogo aplica uma goleada histórica, porque tem muito saldo para tirar. Então, assim, o Fluminense está virtualmente classificado, mas não está matematicamente ainda, né? Então, essa questão aí, a gente tem que ficar de olho, mas a tendência é que o Fluminense se classifique sim para a semifinal. Estamos focados em ser campeões da Taça Guanabara. Beleza? E eu citei aqui rapidamente o André, né? Volante convocado pela seleção brasileira, e o Mauro César Pereira, né, jornalista lá da Rádio Jovem Pan, também produz conteúdo aqui no YouTube. Nosso companheiro lá na Dália, ele está fazendo transmissão, né, dos jogos do Flamengo lá na Dália. Ele soltou o verbo aí, né, sobre André, né? Perguntaram aí para ele, melhor volante brasileiro da nova geração, né? André, Danilo, João Gomes, e ele falou sobre isso. Eu vou abrir aspas para o Mauro César Pereira. Eu acho o André o melhor desses volantes novos aí. Entre ele, Danilo e João Gomes, acho ele melhor. O André já é mais novo, de outra geração, o André do Vasco. E o André joga até de zagueiro quando precisa. O Diniz até puxa para a zaga em alguns momentos para melhorar a saída de bola. É um jogador muito bom. O Fluminense está conseguindo sustentá-lo, digamos assim, porque mais cedo ou mais tarde o assédio vai ser grande e uma grande proposta vai chegar. Acho que esse aí demorou a ser convocado. Já poderia ter sido o comportamento dele em campo em geral. É um ótimo jogador, muito bom jogador. Essa foi a declaração do Mauro César Pereira, né? Eu achei até um pouco levemente surpreendente, né? Que a gente geralmente, quando fala do Mauro, é ele criticando o Fluminense, né? Cornetando, falando mal. Mas dessa vez o André ele valorizou bastante, ele elogiou bastante o André, volante do Fluminense, né? Convocado recentemente à seleção brasileira. O Mauro César falou que poderia ter sido convocado antes, né? Tite, treinador anterior, até falou, né, que se o André tivesse surgido um pouquinho mais cedo, teria levado ele para a Copa, porque o Tite gostava muito do jogador, e agora ele na primeira convocação do novo ciclo, na seleção ainda sem treinador, Ramon Menezes de maneira interina lá, convoca o André, e ele vai atuar aí nesses amistosos da seleção brasileira, que vão ser a partir do dia 20, alguma coisa de março. Beleza? E não vai desfalcar o Fluminense, importante frisar isso, não vai desfalcar o Fluminense, é data FIFA, tá? Data FIFA, não vai ter jogo do Fluminense nesse
período. Agora, jogo do Fluminense vai ter depois de amanhã, final do campeonato da Taça Guanabara, né? Não é final porque é pontos corridos. Cara, Flamengo e Fluminense são os únicos que podem ser campeões. O Fluminense, se ganhar, é campeão. Se não ganhar, o Flamengo é campeão. Meu amigo, isso é uma final em que o Flamengo tem a vantagem do empate. Ponto. Tá? E a Ferg anunciou quem vai ser o árbitro dessa partida. E, cara, isso aqui, quando eu vi, eu falei, pô, só pode ser piada, só pode ser brincadeira de mau gosto. Tá? Porque esse cara aqui, para mim, não tem condição. Não tem condição. Graziane Maciel Rocha, tá reconhecendo esse nome? Pois é, esse cara que vai apitar o jogo quarta-feira, cara. O Graziane, o último jogo que ele apitou do Fluminense foi a vitória por 1-0 no ano passado, no estadual, sobre o Botafogo, no primeiro jogo da semifinal, pelo que eu tô lembrando aqui, né? Me parece ser o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca do ano passado. Antes até apitou uma vitória contra o Nova Iguaçu no próprio ano de 2022, mas o jogo que eu vou remontar aqui, que eu vou lembrar a vocês, que o Graziani apitou do Fluminense, foi justamente, né, eu fui voltando aqui, Resende 2, Fluminense 1, 4 de março, completou 2 anos recentemente, né, nem reparei, 4 de março de 2021, você lembra desse jogo? Primeiro jogo do Fluminense no Campeonato Estadual de 2021, Fluminense e Resende. A arbitragem do Graziani naquela partida foi completamente desastrosa. O Fluminense estava com o time sub-23, né, em campo. Caio Vinícius, né, que está até no elenco do Fluminense hoje, foi titular naquele jogo, faz um gol legal de cabeça, o Graziani anula. Teve um pênalti claríssimo em cima do Miguelzinho, que o Graziani não marca. Então, assim, foi uma arbitragem assim, com erros escandalosos. São os dois que eu estou lembrando de cabeça, mas eu lembro que teve mais coisa na época que a torcida do Fluminense ficou revoltada com razão. Aí ele até pegou uma geladeira, né, não apitou mais jogo do Fluminense, só voltou ano passado na vitória por 1-0 contra o Nova Iguaçu, lá no Luso Brasileiro, não sei se vocês vão lembrar, foi um gol do André de fora da área. E aí ele volta a apitar e apitou depois da semifinal do Campeonato Carioca. Agora está sendo agraciado, né, apitando o jogo decisivo do estadual, do estadual não, desculpa, da Taça Guanabara, né, entre Flamengo e Fluminense, né, assim, enfim, para mim é completamente inacreditável, tá? Completamente inacreditável essa escolha, mas só para trazer informação, né, uma histórica do Fluminense com o Graziani e Maciel Rocha, tá? Partidas como mandante, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 52,38% de aproveitamento. Como visitante, também 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 38,1% de aproveitamento. Aproveitamento geral, né? Nos 14 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, é de 45,24%. Aproveitamento fraco até do Fluminense com o Graziani, né? E repito, é o árbitro que apitou aquele jogo contra o Resende, tá? Em 2021, os tricolores devem lembrar muito bem, foi uma arbitragem que foi escandalosa, foi horrível na época. Tá voltando aí para apitar um Fla-Flu, um cara que, enfim, fazendo fofoca aqui, sem querer fazer fofoca, já fazendo, todo mundo sabe que é flamenguista, e vai apitar esse jogo aí. Parabéns aos envolvidos, meus amigos. Eu fiquei muito incomodado com essa informação, quero saber de vocês. Graziani e Maciel Rocha apitando Fla-Flu, quarta-feira. O que você tem a dizer sobre isso? Mauro César Pereira elogiando o André, rasgando elogios e falando que ele é o melhor volante da geração. Marcelo tem até sexta-feira para ser inscrito. Vale a pena botar o Marcelo numa possível final ou segura ele para ele estrear em outro momento? Solta a voz aí, comente, vamos trocar essa ideia sobre o Fluminense. Valeu? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.